Estamos de volta com o segundo bloco do programa Estúdio Rural. Nós estamos conversando com Alessandro Ragazzi, ele é da Ragazzi Advocacia. Nós estamos falando sobre a nova proposta do Código Florestal, ou seja, a polêmica em torno desta nova proposta. Doutor Ragazzi, nós terminamos o primeiro bloco, o senhor fazia uma comparação do direito penal e o direito hoje em relação à ocupação ambiental. O senhor poderia dar continuidade, deixar mais claro para os nossos amigos telespectadores, porque o Canal Rural hoje ele tem uma audiência monstruosa no Brasil todo, e agora principalmente nas grandes regiões metropolitanas. E muitas vezes o cidadão que vive na região metropolitana, ele não entende muito bem, mas o que esses caras estão discutindo, o que quer dizer isso? O senhor poderia esclarecer, agora não para o produtor, mas agora para o cidadão urbano, essa questão do Código Florestal? Claro que sim. O brasileiro, ele vive um mecanismo há muitos e muitos anos, e ele acostumou-se a isso, no sentido de que as leis não são cumpridas. Não adianta ter lei, porque não se cumprem as leis. Desculpe interromper, a nossa Constituição, desde 1988, já tipifica o crime ambiental e impõe ao órgão público o dever de fiscalização. Então, portanto, essa história de que desmatamento é culpa da pecuária, é culpa da soja, isso é conversa mole, não é? Conversa mole, isso é culpa da falta de fiscalização e falta de aplicação da lei. Nós dizíamos no bloco anterior, o culpado não é a lei. Aliás, o culpado não é o pecuarista, muito menos o agricultor. O culpado é o poder público, que não fiscaliza e não impõe a sanção que está prevista na legislação. O novo código prevê... Tem um pouco de corrupção nisso também, não tem? Tem muita corrupção, tem muitos interesses, né? Quer dizer que tem área do Pará que o dia do desmatamento os fiscais do IBAMA dão no pé. Quantas e quantas matérias a gente não vê nesse sentido, não é verdade? Avisam antes, né? Olha, amanhã vem o fiscal do IBAMA aí. Quer dizer, outro dia veio a notícia de que houve um desmatamento de 600 quilômetros quadrados, né? Aí vem a ministra do Meio Ambiente e diz assim, nossa, será que foi por causa do Código Florestal? Quer dizer, é um absurdo, né, doutor Ragazzi? Se desmata 600 quilômetros quadrados e o ministro responsável pela área não sabe o que está acontecendo, cabe aí uma ação de improbidade administrativa, não cabe? Sabe que eu tenho muito medo dessa fase que nós estamos agora, que é essa fase de discussão. Quanto mais se prolonga essa discussão, maiores são os rumores e maiores são os boatos. E aí nós começamos a ter atitudes impensadas. É gente comprando terra rural, é gente desmembrando área rural, é gente desmatando, acreditando, na verdade, que essa legislação vai beneficiar a todos. O que a gente precisa ter é efetividade. Legislação aprovada, rapidamente, regulamentação dessa legislação e cumprimento dessa legislação. Quer dizer, então, qualquer que seja a proposta aprovada, não vai inibir o desmatamento ou não vai coibir o desmatamento se não houver uma efetiva fiscalização e atuação do poder público. E aí eu não passo só pela legislação, aí eu passo pelos mecanismos de fiscalização, pelos mecanismos de atuação do poder público. O poder público tem a faca e o queijo na mão. Ele consegue impor multas, ele consegue cobrar essas multas. Mas não tem dente, né? Ele não sabe morder, né? Talvez esse seja o problema, na verdade. Eu estava lembrando, nessa discussão de ambientalistas e ruralistas, e não vai nenhuma menção, eu sempre sou do equilíbrio. Eu não sou nem ruralista, nem ambientalista. Eu acho que a gente tem que ter bom senso e meio termo. Mas eu me lembrava de uma das discussões que era no seguinte sentido. Olha, o projeto do Aldo, ele prevê isenção, ele prevê anistia e pequenas propriedades rurais, até 4 módulos fiscais, elas ficam desobrigadas a recompor a reserva legal. Então o que vai acontecer, na verdade, e é por isso que eu tenho medo dessa fase em que nós estamos, em que todo mundo fala e ninguém tem razão, o que vai acontecer, na verdade, é que todo mundo vai dividir as suas áreas para não ter que recompor a reserva legal. Desculpe a franqueza, mas isso é o cúmulo do absurdo. Isso é considerar todo mundo culpado até prova inocente, até prova em contrário, quando todo mundo é considerado inocente até prova em contrário. Quer dizer que eu sou proibido de vender a minha terra rural?
Quer dizer que eu sou proibido de desmembrar a minha propriedade rural, desde que obedecidos os limites da legislação? Existe um tamanho mínimo para a propriedade rural. Eu obedecendo esse limite, nada me impede. E por que eu sou considerado criminoso só porque está em discussão esse novo Código Florestal? Essa fase, portanto, me assusta muito. Essa discussão em que ninguém sabe o que vai acontecer. A gente percebe que poucas pessoas conhecem o que está sendo discutido. Os próprios deputados, né? Eu conversei com inúmeros deputados e eles ficam aguardando a ordem, como votar. Quer dizer, não estão interessados num assunto tão importante quanto esse, que é para a produção de alimentos. O Brasil hoje tem 93% do superávit da balança comercial são oriundos do agronegócio brasileiro, que foi o que permitiu que o Brasil pudesse sair do grande buraco que ele estava e hoje está numa situação um pouco melhor. O senhor acha que isso é uma ingratidão do governo em insistir numa proposta para atender talvez poucos eleitores ou uma massa de eleitores da Marina Silva? Não sei se é uma ingratidão, mas é pelo menos uma falta de visão. Veja bem, nós estamos numa época em que há certificação para tudo. Hoje em dia, as análises de qualquer produto, de qualquer serviço, de qualquer negócio, elas são muito facilitadas e adiantadas pelos processos de certificação. Olha que maravilha se nós tivéssemos certificação não só para os produtos rurais, mas para as propriedades rurais. Hoje, você bem disse que boa parte do superávit brasileiro vem da produção agropecuária. E essa produção agropecuária em terras que representam, quase na sua totalidade, 90%, ilegalidade do ponto de vista fundiário. Elas estão ilegais perante o novo código. Mas só que o Brasil também tem 60% das suas matas nativas preservadas. De 850 milhões de hectares, tem 500. A Europa, onde estão as ONGs ambientalistas que ficam aqui enchendo o saco, desculpa a expressão, tem 0,3% das suas matas nativas preservadas. E talvez seja por isso que nós sejamos a bola da vez, né? Porque este produto milionário chamado meio ambiente, o maior estoque está com a gente. Amazônia, Pantanal, Cerrados, Pampas, Mata Atlântica. Isso, o senhor acha que o Brasil pode, em breve, se tornar a grande potência? O Brasil já é uma grande potência, um dos top 5 nisso, e tem condição de se tornar muito mais. O nosso país é ainda um celeiro a ser muito explorado, desde que nós temos um mínimo de apoio. O produtor rural brasileiro, e nesse ponto eu não me refiro aos grandes, porque a gente vê aí recordes e mais recordes na produção agropecuária brasileira, mas esses recordes eles são decorrentes da grande propriedade. Imagine se eu colocar neste mesmo cesto o pequeno e médio produtor rural. O que será que esse produtor rural está esperando do governo? Uma das providências é a regularização das suas terras. E é nesse ponto que eu defendo a proposta do Aldo. Perfeito. Falando em terras, o que o senhor acha dessa tentativa do governo de coibir a compra de terras por estrangeiros? Primeiro que isso é uma legislação de salvo o melhor juízo, de 1971. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. O que nós vivíamos em 1971? Nós vivíamos o apogeu, o auge do regime militar. O Brasil importava 70% do que consumia. Hoje o Brasil produz tudo que consome em termos de alimentos e ainda exporta. Talvez naquele tempo essa legislação coubesse no nosso país. Hoje em dia eu acho absolutamente exagerada. O senhor acha que deve abrir para os estrangeiros? Eu acho que deve ter limite. Eu não posso simplesmente lotear o meu território para os estrangeiros. Sim, mas se hoje existe índices de produtividade, evidentemente, seja lá quem comprar, né, não vai poder usar essas terras para especular. Exatamente, a especulação é o grande problema, né? A gente tem que fazer sempre a separação daquele estrangeiro que vem para cá e quer investir e quer aplicar no nosso país, daquele que vem para roubar as terras, daquele que vem para especular. Isso dá para saber? Isso dá para saber, existem mecanismos para isso. Acho, por exemplo, que a limitação de compra de terras por pessoas físicas, ela é salutar, embora considere que os limites são muito pequenos hoje em dia. Mas se eu tenho, por exemplo, pessoas jurídicas vindo para cá, pessoas jurídicas nacionais controladas por estrangeiros, não acredito que haja acerto nessa proibição. Dr. Ragazzi, mudando radicalmente o nosso assunto, o que o senhor achou da saída do ministro Palocci? Palocci 2?
a missão. Na nossa área, nós aprendemos a não julgar ninguém antes que essa pessoa seja efetivamente condenada, né? Entretanto, a história do Palocci não é uma história bonita de ser contada. Há muitos e muitos anos, o ministro Antônio Palocci, mais uma vez, repito, não vai aqui nenhum juízo pessoal, não estou pré-julgando, mas estou contando um fato, o Palocci tem problemas sérios, né? E o Palocci se sustentava muito bem na figura política do presidente Lula, que na verdade controlava o país como um verdadeiro imperador naquela sua figura imutável, né? A Dilma, infelizmente, gosto da Dilma, acho uma presidente técnica, acho que tem competência, acho que sabe o que está fazendo, mas acho que um presidente da República tem que ter um pouquinho mais do que isso. Tem que ter um carisma, tem que ter um poder pessoal que a Dilma não tem e que o Lula tem. Se você parar para perceber, em pouco tempo, o governo Dilma já teve muito mais escândalos do que nós tivemos no governo Lula no mesmo período. A gente já está falando em alta de juros, a gente já está falando em demissão não só de Palocci, mas de outros ministros, em rearticulações políticas. Tenho muito medo de como a Dilma vai lidar com isso, na medida em que ela não tem o poder e o carisma que o presidente Lula tinha. Perfeito. Dr. Ragazzi, muito obrigado por tua presença aqui nos estúdios do Canal Rural. Eu é que agradeço a oportunidade de falar aos seus espectadores. Estamos à disposição sempre que necessário. Obrigado. Estúdio Rural de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o Dr. Alessandro Ragazzi. Ele fez um comentário muito bom a respeito do Código Florestal, da relação dos ambientalistas, do governo, da aplicação da lei. Eu acho que hoje os nossos amigos telespectadores poderão ter, neste programa, um pouco mais de clareza em relação a esse assunto que é tão importante para o nosso país, que se desponta como uma grande potência que vai alimentar o mundo nos tempos futuros. Até o próximo programa.